Oi, antes de começar, um aviso. Esse episódio sobre Getúlio Vargas cita a cena do suicídio e reproduz trechos da Carta Testamento, que é um documento histórico. Então, se esse tema é sensível para você, ou se você precisa de apoio emocional, você sempre pode recorrer ao CVV, o Centro de Valorização da Vida, que atende 24 horas por dia, de graça, pelo telefone 188 ou no site cvv.org.br, ok? Então vamos pro episódio. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas estava sob enorme pressão. Aquele foi um dos meses mais tensos da história da República. Começou com um atentado e terminou com o Rio de Janeiro mergulhado em protestos após a morte do presidente. Hoje a gente vai te levar para dentro dos acontecimentos daquele agosto que nunca terminou. Eu sou a Gabriela Montoni e esse é o 5º e penúltimo episódio do Rio Memórias, um podcast inspirado na Galeria Rio de Conflitos do museu virtual que você encontra em riomemorias.com.br. Se você ainda não ouviu os anteriores, depois busca aí no seu celular. Mas não precisa ouvir na ordem, não. Cada episódio é uma memória independente. Já estão no ar a Revolta da Vacina, o contrabando de ideias na Conjuração Carioca, os conflitos do transporte público que não eram nem por R$20, nem por 20 centavos, e a revolta da chibata com o almirante negro João Cândido. Hoje você vai desembarcar na turbulência que se espalhou pelo Rio logo depois do gesto extremo no Palácio do Catete. Mas antes, eu quero que você entenda direitinho qual era o cenário da política brasileira naquele momento. Getúlio Vargas estava no seu segundo mandato como presidente. O primeiro tinha durado 15 anos, de 1930 a 1945, incluindo o golpe que instituiu a ditadura do Estado Novo. Foi um período de avanços nas leis trabalhistas, mas também de repressão brutal aos inimigos políticos, inclusive com práticas de tortura. 6 anos depois, em 1951, ele volta ao poder, não mais como um ditador, mas eleito democraticamente com grande apoio da classe trabalhadora. Só que a oposição não dava trégua. Mas eu digo a Vossa Excelência, preze o Brasil que repousa na sua autoridade. Esse é o deputado federal Afonso Arinos de Melo Franco. Tenha coragem de perceber que o seu governo é hoje um estuário de lama e um estuário de sangue. Observe que o seu palácio é o vasculhadouro da sociedade. Afonso Arinos era o líder da UDN, a União Democrática Nacional, partido conservador e moralista que fazia oposição feroz a Getúlio Vargas. Dá pra ver pelo tom da fala, né? Esse foi um discurso célebre que ele fez no dia 9 de agosto de 54. Senhor presidente, eu lhe falo como presidente, reflita nas suas responsabilidades de presidente e tome, afinal, aquela deliberação que é a última que um presidente no seu estado pode tomar. Ao longo de meia hora, o tom vai subindo numa oratória impecável. Eu falo ao homem Getúlio Vargas, e eu lhe digo, lembre-se da glória da sua terra e do ímpeto do seu povo. Lembre-se, homem, pelos pequeninos, pelos humilhados, pelos asilados. Lembre-se, homem, pelos operários, pelos poetas. Lembre-se dos homens deste país e tenha a coragem de ser um destes homens, não permanecendo no governo se não for digno deste governo que tão indignamente exerce.
Esse discurso do Afonso Arinos foi uma reação ao atentado da Rua Toneleiro que tinha acontecido 5 dias antes. A ação matou um major da Força Aérea e feriu o maior inimigo político de Getúlio, o jornalista Carlos Lacerda. Daqui a pouco a gente vai chegar no atentado, mas antes você precisa saber quem era o Lacerda e como era essa oposição que emparedava o presidente. Aliás, não sou eu que vou te contar, não. É uma das maiores autoridades nesse assunto. O Getúlio estava ainda na era do rádio e o Lacerda já estava com uma nova tecnologia, dominando uma nova linguagem, que era a televisão, em que ele aparecia nos programas diante de um quadro negro, fazendo anotações numa lousa que lembram muito assim várias setas no PowerPoint apontando para um único culpado, que seria, no caso, Getúlio. Esse é o jornalista e escritor Lira Neto, autor de Getúlio, uma série biográfica em 3 volumes publicada pela Companhia das Letras. Ele lembra que os políticos da UDN adotavam uma estratégia que a gente vê no Brasil até hoje. Eles começam a lançar um discurso moralista, bastante moralista, de combate à corrupção, acusando o Brasil de ser governado, então, por um sindicato de ladrões, e o Lacerda era o principal expoente, Carlos Lacerda era o principal expoente, né, desta oposição mais ruidosa e mais incisiva. Então, Lacerda, em seu jornal, a Tribuna da Imprensa, chegou a dizer na manchete, o Brasil é um país governado por ladrões, se referindo a Getúlio e à sua família, né, e aos seus filhos. E não parava por aí, não. Esse moralismo seletivo encampado pela UDN se junta a um ardor de um patriotismo bem pedestre, de um ufanismo bem pedestre, de um verde-amarelismo intenso. E aí entra o terceiro e último elemento dessa equação, que é a acusação de que o Brasil está caminhando para uma república sindicalista, para uma república comunista. Então, isso consegue capturar os corações e mentes da classe média, que passa a ver Getúlio como a encarnação deste mal. Era essa a imagem que Carlos Lacerda queria colar no presidente, sempre pedindo a renúncia nos discursos. Que ele compreenda que se a maioria relativa dos brasileiros lhe deu um respeitável voto de confiança, já que ele não pode corresponder a essa confiança, corresponda ao menos ao seu sentimento de respeito por si mesmo e não se desrespeite. Enquanto a UDN apelava para o conservadorismo e fazia barulho com um monte de acusações, os militares também pressionavam. 6 meses antes daquele agosto trágico, 42 coronéis e 39 tenentes-coronéis do Exército fizeram um manifesto em tom de ameaça, redigido por Goberido Couto e Silva, que 10 anos depois seria uma figura central da ditadura. O manifesto dos coronéis atacava a proposta de João Goulart, o ministro do Trabalho, de duplicar o salário mínimo para 2.400 cruzeiros. Getúlio acabou negociando a saída de Jango, que 7 anos depois chegaria à presidência e, em 64, seria deposto pelo golpe civil-militar. O ministro da Guerra também foi demitido e, naquele momento, o governo já corria sério risco. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam os ódios. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado. Foi no meio dessa tensão, com a possibilidade de golpe no horizonte, que o telefone tocou na casa do ministro da Justiça, o Tancredo Neves, na madrugada de 5 de agosto. Do outro lado da linha estava o coronel da polícia, Milton Gonçalves, informando que Carlos Lacerda tinha sofrido uma emboscada na frente de casa, na rua Toneleiro, em Copacabana, e estava ferido no pé. A reação do Tancredo foi de surpresa e, ao mesmo tempo, uma dose de alívio, porque podia ter sido bem pior, né?
Mas o coronel respirou e completou a informação. O major Rubens Vaz, oficial da aeronáutica que acompanhava Lacerda, morreu no atentado. Ou seja, o maior inimigo político de Vargas estava ferido e um oficial das Forças Armadas tinha sido assassinado. Tancredo sabia que aquilo seria um desastre, que a repercussão seria enorme. E claro, que a oposição faria de tudo para culpar o presidente. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter Esto lhe é oferecido pela Esto Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esto. E atenção, ouvintes, Rio, o jornalista Carlos Lacerda foi ferido na madrugada de hoje no atentado à bala em frente à sua residência na rua Toneleiros, em Copacabana. No atentado, perdeu a vida o major aviador Rubens Florentino Vaz, que acompanhava o diretor da Tribuna da Imprensa. O fato é que tudo isso junto, tudo isso reunido, chega num momento crítico quando o chefe da guarda pessoal de Getúlio, Gregório Fortunato, é envolvido no célebre atentado da Rua Toneleiro, em que o Lacerda, este adversário mais furibundo de Getúlio, é alvo de uma emboscada. A apuração, teoricamente, ficaria com a Polícia Civil comandada pelo Tancredo no Ministério da Justiça. Mas a aeronáutica colocou um grupo de oficiais na linha de frente com total autonomia. Esse grupo ficou conhecido como a República do Galeão. E as investigações foram uma pancada no governo. Na casa do Gregório Fortunato, encontraram documentos mostrando que ele tinha comprado uma fazenda de um dos filhos de Getúlio, Maneco. O Gregório era só um chefe de segurança pessoal. Não teria capital suficiente para comprar uma fazenda, uma estância no Rio Grande do Sul, o que levantou sérias suspeitas. O curioso é que o Maneco, nesse momento, estava de lua de mel em Paris, e Getúlio ligou para ele, ligou para o filho Maneco e disse: volte imediatamente e venha esclarecer esse assunto. Não acredito que isso seja verdade, mas eu quero ouvir de sua própria boca. A cena em que pai e filho se encontram foi presenciada por várias testemunhas, incluindo Tancredo e Alzira, a filha do presidente. O Getúlio só faz uma pergunta. Getúlio pergunta: Maneco, sim ou não? Não há outra resposta. Você vendeu ou não a fazenda para o Gregório? E o Maneco admite que sim. E Getúlio pergunta: mas com que dinheiro o Gregório ia te pagar? O Maneco diz que o Gregório tinha explicado que o João Goulart, o Jango, né, tinha conseguido, por intermédio do seu prestígio, um empréstimo no Banco do Brasil, com o qual ele saldaria o pagamento. E o Getúlio, segundo as testemunhas, teria baixado a cabeça e disse: isso não é uma explicação, isso é uma confissão de culpa. Né? O meu filho vende uma fazenda da minha família para o chefe da minha segurança pessoal, e para que esse chefe da minha segurança pessoal honre a dívida, ele pede um empréstimo no banco oficial por intermédio do meu ex-ministro do Trabalho, meu braço direito na política. E diz assim: isso eu não admito, isso nós realmente estamos fritos. Sobre a participação direta de Getúlio no atentado, o Lira Neto, que estudou o caso com profundidade, é categórico. Não acredito que houve qualquer envolvimento pessoal do próprio Getúlio na questão. Resta graves e sérias suspeitas de que sim, outras pessoas muito próximas a ele, familiares inclusive, estiveram no centro dos acontecimentos da Rua Toneleiro. Mas ele não, isso eu tenho absoluta convicção. Só que o chefe da segurança estava envolvido na emboscada, um dos filhos do presidente era suspeito de ser o mandante, outro filho estava envolvido nesse caso da negociação da fazenda. Resumindo, o poderoso Getúlio Vargas chega no auge da fragilidade. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Os militares que já estavam absolutamente irados com Getúlio começam a exigir a sua renúncia. E aí os episódios se desenrolam até o momento crítico do dia 24 de agosto. Ele tinha a firme convicção, como chegou a declarar pouco antes de morrer, que só morto sairia do Catete. Ele jamais sairia do Palácio do Catete preso, ele jamais sairia pela porta dos fundos do Catete. E foi no palácio que ele se recolheu e se entrincheirou nos seus últimos dias. Entrincheirou mesmo, porque ele mandou instalar sacos de areia
e se cercou de funcionários armados com metralhadoras para resistir a um possível golpe. Àquela altura, ele já não tinha o apoio popular. Todo mundo pedia sua renúncia, dos udenistas aos comunistas. Até os ministros que ele reuniu na madrugada do dia 24 de agosto se dividiram. Getúlio chega a sugerir uma licença enquanto durassem as investigações do atentado na Toneleiro. O fato é que os militares não aceitam a simples licença e exigem a sua imediata renúncia e a imediata saída do palácio. E o Getúlio recebe essa notícia de manhã cedo, né, pelo filho, Lutero, outro filho, e ele pergunta a Lutero, então quer dizer que eu estou deposto? Ele já percebeu que estava deposto, que os militares iam arrancá-lo, se fosse necessário, à força do palácio. Isso já era de manhã e Getúlio pede para ficar sozinho. Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência, e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com perdão, e aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue terá o preço do seu resgate. Esses trechos que você está ouvindo desde o início do episódio são da Carta Testamento de Getúlio. Existe até uma recomendação dos órgãos de saúde para que cartas e bilhetes de suicídio não sejam divulgados. Nesse caso, é um documento histórico amplamente conhecido e planejado para ser um manifesto político. A gente optou por não mostrar aqui a outra carta que ele escreveu, uma versão mais espontânea e pessoal. Ele chegou a rascunhar a lápis, uma primeira versão do que viria a ser a Carta Testamento. Essa carta, escrita a lápis, ela é descoberta, por acaso, pelo ajudante de ordens que vê sobre a mesa e entrega o rascunho desta carta para a filha, Alzira, que era a mais sensata da turma, né? Que era a mais sensata dos filhos. E a Alzira cobra o pai, perguntando o que é aquilo. Aquilo é uma carta de suicídio, o que é que ele está pensando, o que é que ele está tramando. Né? E Getúlio desconversa, diz que não é nada daquilo. O presidente explica que aquilo era só um depoimento para o caso de o palácio ser invadido. Então ele deixou aquele rascunho por ali. Mas entregou um outro rascunho ao secretário particular dele, o Maciel, né? E disse: Maciel, como ele sempre fazia, inclusive com seus discursos, Maciel, dá uma penteada neste texto, né? Dá uma trabalhada nesse texto. E Getúlio, que não sabia bater a máquina, inclusive, né? Nunca aprendeu a bater a máquina, assim como também nunca aprendeu a amarrar os sapatos, eram duas características interessantes. Num homem tão poderoso e tão cheio de habilidades, não sabia bater a máquina e não sabia amarrar os sapatos. Bom, ele não sabia bater a máquina, e o Maciel, portanto, é que redige a versão final do que viria a ser a Carta Testamento. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Na manhã do dia 24 de agosto, houve-se um tiro nos corredores do palácio. Os familiares correm para o quarto e encontram Getúlio deitado na cama, um corpo meio fora da cama, com um revólver ainda fumegante e um buraco no peito, né, no pijama de listas bordô, e à altura do monograma GV havia uma mancha enorme de sangue. A família o rodeia, a Alzira tenta falar com ele, e ali ele sem dizer nada, mas deixando nitidamente que estava reconhecendo a filha e tudo mais, dá os seus últimos suspiros e morre. E
Atenção! Acaba de suicidar-se em seus aposentos do Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Na cabeceira da cama, Alzira encontra a carta. Sabendo que o pai não datilografava, ela vai direto no Maciel. E Maciel explica-se dizendo que Getúlio foi tão inteligente, foi tão astuto, que dizia para ele que aquilo não era uma carta de suicida, mas sim uma carta de resistência. Se lermos hoje a carta-testamento nesta perspectiva, dá para ter esta dupla interpretação, né? Ou seja, de um homem que ia resistir, né? E se os soldados invadissem o palácio, ele morreria de armas na mão. Ou seja, não era uma carta de um suicida, era alguém de que morreria em pé, né? Que morreria de arma na mão contra os seus inimigos, que iriam usurpar-lhe o poder. Você que está ouvindo, você já tinha pensado nisso? A complexidade dessa carta, que realmente pode ser lida como uma declaração de quem estava disposto a enfrentar os militares caso eles invadissem o palácio. De todo modo, essa carta passa como talvez um dos documentos mais importantes da história do Brasil, e curiosamente não foi escrita pelo Getúlio, né? Foi escrita pelo secretário, pelo Maciel, mas o teor da carta e o significado do gesto foi tão eloquente que desmontou o golpe que já estava na rua. Os militares já estavam se considerando donos do poder. Lacerda, segundo o relato do próprio, Lacerda já havia estourado uma garrafa de champanhe, apesar de ser de manhã, para comemorar a deposição do presidente. Só que, a partir dali, tudo mudou. É sempre bom lembrar que o ato do suicídio em si nunca pode ser exaltado como um fator de mudanças. O que virou o país do avesso foi a manobra política idealizada por Getúlio. Ele vinha perdendo apoio popular e a comoção gigantesca levou o povo às ruas no Rio de Janeiro e em outras capitais do país. Os militares que estavam prontos para arrancar o presidente do palácio e assumir o poder tiveram que recuar. E o próprio Lacerda, que já estava abrindo champanhe, passou de herói a vilão. Para ajudar a gente a entender essa virada de jogo, eu vou chamar mais um especialista em Vargas, o historiador Jorge Ferreira. Muito bem, então apostos. Ele é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade Federal Fluminense e autor do livro O Imaginário Trabalhista, Getulismo, PTB e Cultura Política Popular. O próprio Lacerda, quando ele vê o que aconteceu, ele diz o seguinte: mais uma vez Vargas nos derrotou. Porque ele ficou para o resto da vida com a pecha de que ele foi o assassino de Vargas, né? E a UDN também. O jornal Última Hora, maior concorrente da Tribuna da Imprensa de Lacerda, foi o único a circular no dia 24, com uma edição extra que teve tiragem de 800 mil exemplares. A capa tinha uma manchete em letras garrafais. Matou-se Vargas. O presidente cumpriu a palavra. Só morto sairei do catete. Às 8h30 da manhã de hoje, o maior líder popular que o povo brasileiro já conheceu encerrou de modo dramático sua grande vida. Um tiro no coração. Antes mesmo da edição extra chegar nas bancas, os repórteres da Última Hora foram às ruas para repercutir o fato e muita gente ainda nem sabia da notícia. Ali, na manhã do dia 24, já foi ficando nítido que haveria uma grande comoção. E o povo já tinha um alvo escolhido, como disse um ferroviário entrevistado pelo jornal. Foi tudo graças à camarilha de Lacerda e aos reacionários da UDN que o cercam. Eles roubaram do Brasil seu mais expressivo homem público. Jamais conseguirão substituí-lo. Houve grandes explosões de revoltas populares, sobretudo no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Em outras capitais também ocorreram. Nas capitais do Nordeste, houve passeatas, encontros de populares chorando nas ruas. Em São Paulo ocorreram algumas greves, mas no Rio de Janeiro a população ficou 2 dias nas ruas, não apenas no centro da cidade, mas nos subúrbios também.
Então agora a gente vai levar você para o meio da ação durante esses 2 dias de tumulto no Rio de Janeiro. O movimento começa no centro com pelo menos 3 grandes grupos de populares indignados carregando paus e pedras. No meio da manhã, esses grupos se encontraram. Ali já eram milhares de pessoas revoltadas, gritando, arrancando qualquer material político colado nos postes e ateando fogo. Os jornais que faziam oposição a Getúlio também foram atacados. Sobretudo o Globo, caminhões de jornais do Globo foram virados, o jornal Tribuna da Imprensa, a Notícia, o Mundo, também sede de partidos políticos de oposição e não apenas da UDN, comitês eleitorais, era uma época de eleição, então, por exemplo, todas as rádios passaram a tocar música clássica, em respeito à morte de Vargas. A Rádio Globo continuou com a programação normal, a população quis invadir a rádio, porque são de respeito. As bandeiras foram colocadas a meio pau, mas no prédio do Jornal Tribuna da Imprensa, não. A população quis invadir o prédio e obrigou uma negociação com a polícia botou a bandeira a meio pau. Quando deu meio-dia, a polícia já não conseguia conter a população. O exército cercou os prédios dos jornais e das rádios para evitar as invasões. Nas ruas tinha polícia militar, polícia civil e também a polícia especial, que era o batalhão de choque da época. Só que essa polícia especial tinha sido criada pelo próprio Getúlio em 1932. E era uma polícia violenta. Não era apenas no cacetete, eles tinham metralhadoras, eles tinham bombas, não apenas de lacrimogênio. Ocorre que eles tinham Vargas como o seu patrono. E eles saíram dos quartéis com a tarja preta no braço, muitos choravam, iam chorando. E o que acontecia? A polícia civil atacava os manifestantes, muitas vezes provocava os manifestantes. Então a polícia especial, que saiu para reprimir o povo, acabou defendendo o povo da polícia civil. Quer dizer, é uma coisa assim inusitada. A polícia anti-motim sai às ruas para proteger os amotinados. E os amotinados se identificam com a polícia anti-motim. E o que unia eles é a figura de Getúlio Vargas. Àquela altura, o que também unia todos os manifestantes era o ódio a Carlos Lacerda. E o jornalista se refugiou na Embaixada dos Estados Unidos, que teve a fachada apedrejada. A cavalaria chegou, mas um soldado do exército disparou um tiro de fuzil que assustou os cavalos e criou um cenário de caos absoluto. A cena ficou ainda mais cinematográfica quando a multidão ameaçou invadir a embaixada. Lacerda subiu até o terraço do prédio. Um helicóptero da Força Aérea Brasileira pousou para resgatar o jornalista e tirou ele dali, levando até o navio cruzador Barroso, na entrada da Baía de Guanabara. É simbólico que Lacerda tenha sido salvo numa operação que uniu as 3 forças armadas. O Exército evitando a invasão no prédio, a Aeronáutica fazendo resgate de helicóptero e a Marinha cedendo um navio como abrigo. Enquanto isso, no Palácio do Catete, a multidão tentava chegar até o velório do presidente. Os jornais calculam que 1 milhão de pessoas tentou ver o corpo de Vargas, mas somente de 70 a 100 mil conseguiram. Filas se formavam ao lado das 4 ruas do Palácio do Catete, imensas. As pessoas, inconformadas com a demora, começavam a protestar e um locutor pedia calma pelos alto-falantes do palácio. Só às 5h30 da tarde o caixão chegou ao salão do gabinete militar. E, com a execução do hino nacional, a comoção explodiu. Se você buscar por velório de Getúlio Vargas na internet, as fotos são muito impressionantes. Mas como aqui eu não consigo te mostrar as fotos, eu vou te ajudar a imaginar essas cenas dentro do palácio. Vamos lá. Um salão abarrotado de gente, um calor sufocante. Centenas de coroas de flores, das mais simples às mais sofisticadas. Homens e mulheres aos prantos, tentando chegar perto do caixão ou literalmente se jogando em cima dele.
A visitação no Palácio do Catete foram cenas dramáticas. Calcula que 2.000 pessoas passaram mal dentro do Palácio do Catete, com crises nervosas, desmaios, né? Foi tudo muito inesperado, muito dramático. Esse clima atravessou a madrugada e foi até às 8 da manhã do dia 25. Depois disso, o corpo foi levado para o aeroporto Santos Dumont, já que o enterro seria em São Borja, a cidade natal de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul. No trajeto pela Praia do Flamengo e pela Avenida Beira-Mar, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam o cortejo. Sendo que no meio do caminho, o povo tirou o caixão de cima do carro de corpo de bombeiros e carregou. Tropas do Exército e da Aeronáutica fizeram um cordão de isolamento na entrada do aeroporto, mas a multidão ficou concentrada na frente do quartel da 3ª Zona Aérea, bem perto da pista de decolagem. Faltando 5 minutos para as 10 da manhã do dia 25, o avião partiu. As pessoas choravam e balançavam lenços brancos. Assim como no velório, muita gente passou mal e desmaiou. Só que o avião foi sumindo no horizonte e as pessoas foram percebendo que lugar era aquele. O povo estava bem em frente a um quartel da aeronáutica que teve papel central na crise. Ninguém arredou pé dali e às 10h30 o clima já era muito tenso. Algumas pessoas discursavam contra os militares, outras atacavam verbalmente os soldados e oficiais que faziam o cordão de isolamento. E a reação foi pesada. Tiros de fuzil e morteiros foram disparados contra a multidão. Correria, gritaria, mulheres com crianças no colo, gente sendo pisoteada. Depois de 15 minutos de violência, um jovem morreu e mais de 40 pessoas ficaram gravemente feridas. Dali, as manifestações se espalharam pelo centro da cidade. Na Cinelândia, um orador discursava na sede do Partido Trabalhista Brasileiro quando a Polícia Civil chegou com algumas caminhonetes e o brucutu, o carro-tanque usado para dispersar aglomerações. A multidão arrancou bancos das praças, montou barricadas e ateou fogo nas viaturas. A situação só se acalmou com a chegada da Polícia Especial, que se identificava com os ideais de Getúlio. O livro do Jorge Ferreira registra um apelo do policial Oscar Soares de Oliveira, que entregou seu revólver para um colega e, com a tarja de luto no braço, pegou um megafone e discursou. Meus senhores, nós também estamos sentindo, nós também estamos de luto por nosso chefe, nosso líder, mas vão embora para as suas casas. Tenham paciência, pelo amor de Deus. O exército vai chegar e haverá muitos mortos. A situação é triste, mas evitem um mal maior. A população entendeu o pedido e quando o exército chegou pronto para disparar seus morteiros, o protesto já tinha terminado. Eu falei com muitas pessoas que viveram na época de Getúlio, né, e todas elas sabem onde estavam no dia 24 de agosto, quando receberam a notícia. Aqui, de novo, o jornalista Lira Neto. Eu perguntei uma vez isso à minha mãe, que por acaso tinha o mesmo nome da ex-mulher do Getúlio, por pura coincidência. Ela era Darcy e a mulher do Getúlio era Darcy Vargas, mas era a mesma grafia. E ela disse, eu estava indo para a escola, no dia 24 de manhã, quando o porteiro disse que a escola estava fechada porque o presidente tinha morrido. E ela disse que volta para casa e quando chega em casa o pai e a mãe dela estão ao pé do rádio chorando. Então, assim, há uma comoção nacional, né? E no Rio de Janeiro, por ser o epicentro dos acontecimentos, essa comoção foi ainda maior. Esses 2 dias de comoção e conflitos no Rio e no Brasil foram um balde de água fria na oposição. O próprio Lacerda, que sempre fazia discursos muito enfáticos, como você já ouviu aqui nesse episódio, foi obrigado a recuar. Eu quero que você ouça uma declaração dele à Rádio Globo no dia 28 de agosto, 4 dias depois do suicídio de Getúlio. A palavra é Carlos Lacerda. Repara como até o tom de voz já é mais baixo. Meus amigos e concidadãos, boa noite. Volto à Rádio Globo, depois de alguns dias, durante os quais todos nós fomos surpreendidos com uma notícia brutal e trágica, que a todos nos comoveu e enlutou. Ele critica os protestos contra a imprensa e tenta se defender. Estes dias
soltaram-se nas ruas matulas de desordeiros, guiados, conduzidos, comandados por elementos comunistas e por seus associados, os pelegos, para destruir a imprensa e o rádio independente. Durante estes dias, dezenas, se não centenas de boatos e de calúnias têm circulado a cidade e o país contra nós, e perdoai-me a imodéstia, especialmente contra mim. Lacerda perdeu força e os militares também. Com o povo nas ruas, eles recuaram e o golpe de fato só foi acontecer uma década depois, em 1964. Mas o Jorge Ferreira lembra que Getúlio não adiou o golpe, como a gente costuma ouvir. Vargas não adiou golpe nenhum. Vargas sustou um golpe que estava em andamento. Quando se diz isso, Vargas adiou o golpe de 64 por 10 anos, em primeiro lugar, está se dizendo que o golpe de 64 era inevitável, ia acontecer. Está escrito nas estrelas. Mapa astral do Brasil está lá, não tinha como, é inelutável, inevitável. Eu quero dizer que em história nada é inevitável, nada é inevitável. Não é? O golpe de 64 aconteceu, não tem jeito, não pode voltar atrás. Mas se ele aconteceu, ele poderia não ter acontecido. Ou poderia ter acontecido uma outra coisa que não sabemos, não é? Mas não era inevitável. Tanto não era que foi evitado ali em 1954 a partir de um gesto extremo cometido por um político de extremos. É claro que aqui nesse episódio a gente tratou da segunda passagem de Getúlio pela presidência, mas não dá para esquecer a primeira com a ditadura do Estado Novo. O que sobra de Getúlio, o que resta de Getúlio, o legado de Getúlio é exatamente isso, ou seja, este homem contraditório que fez o Brasil sair de um estágio de país eminentemente agrário, quase eu diria pré-capitalista, para um país que ele entrega à posteridade como um país em vias de industrialização, um país moderno, com todos os percalços que foram acontecendo ao longo deste percurso, inclusive uma terrível ditadura, inclusive a terrível ditadura do Estado Novo. De um lado, talvez a historiografia ressalte mais o Vargas, o ditador do Estado Novo, né? Mas o que ficou do Vargas foi o trabalhismo. Trabalhadores do Brasil! Esse é o discurso do Getúlio no Dia do Trabalhador, em 1951, quando ele voltou à presidência depois de 6 anos, agora eleito pelo povo. Depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. É tentar compreender que Getúlio encarnou tudo aquilo que nós temos de melhor e de pior. Tudo aquilo que o Brasil tem de melhor e pior passa por ele. Eu agradeço muito ao Lira Neto, ao Jorge Ferreira e a você que ouviu até aqui. Fica a dica para procurar os livros dele se você quiser se aprofundar mais no assunto. Eu espero que você tenha gostado do episódio e só falta mais um, hein? No encerramento da série, a gente vai te levar numa viagem com várias escalas ao longo de um século inteiro. Você vai perceber na prática como a rua é um personagem fundamental na história política do Rio de Janeiro e do Brasil. Desde as procissões abolicionistas até os comícios pelas diretas. Governador, uma primeira avaliação sua do comício aqui no Rio. Bom, eu considero que foi um grande acontecimento, que nos orgulha, nos enche de conforto moral, pela ordem que existiu, por tudo que ocorreu aqui. A população do Rio de Janeiro realmente
correspondeu ao que o Brasil estava esperando dela. Mesmo com tantas setas, tantas mutretas, com tantas tetas, com tantas metas, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando as diretas. Conta pra mim, você tá gostando do podcast? A gente tá no Instagram, no @riomemórias e no museu virtual riomemorias.com.br, onde você pode navegar pela Galeria Rio de Conflitos e por vários outros momentos da história da cidade. Eu sou a Gabriela Montoni e esse podcast é uma produção da Escuta Aqui, com coordenação do Rodrigo Alves, que também grava as locuções adicionais e escreve o roteiro. A supervisão de roteiro é do Thales Ramos. A pesquisa é do Danilo Marques, do Projeto República. Porque eu já tô com a pesquisa dos motins já mais engrenada, sabe? Sei bem, Danilo, eu adorei a pesquisa. No início do episódio, você lembra? Teve a carta testamento do Getúlio. Quem leu os trechos pra gente foi o Gustavo Gonçalves. As entrevistas foram feitas pela Jamile Boulet, a montagem, edição e sonorização são da Clara Costa e quem compõe a nossa trilha sonora original é o Gabriel Falcão. Aliás, vocês precisam ouvir os áudios que a Clara e o Gabriel trocam para combinar as músicas. Eu nem sei como é que eles se entendem. É só para ver se rola esse acréscimo desse instrumento que eu não tô sabendo falar o nome. É uma atmosfera, assim, sabe? Um negócio um pouco mais... como que eu explico? Um negócio mais airado, assim, sabe? Ih, não entendi nada. Mas funcionou, né? Isso que importa. Aliás, o que você tá achando da trilha? Comenta lá no nosso Instagram e compartilha o podcast por aí, não esquece. A gente tá em todos os tocadores. Deezer, Spotify, Apple, Orelo, Google, é só escolher. Obrigada e até o próximo episódio. O Rio Memórias é patrocinado pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, pelas empresas Norsul e Casnar Leonardos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e pelo Banco BTG Pactual, Adam Capital e Concremate, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Obrigado e até o próximo episódio.